Glória a Deus. Estamos aqui nesta manhã aqui, no monte chamado Taquara. Estou trazendo aqui uma palavra nesta manhã, há quase meio-dia já. Uma palavra tem como tema: quem nos separar do amor de Cristo. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Estou aqui, eu mais o auxiliar Édios, nesta manhã, orando pelos aqueles que pedem oração, pelo nosso ministério e por você, que às vezes pede oração, às vezes por palavra, às vezes por escrito. E aqui alguns minutos vamos fazer aqui uma oração por vocês. Glória a Deus. Mas eu quero trazer essa pequena palavra nesta manhã para a nossa meditação, para proveito nosso espiritual, que se encontra no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 25. Paulo fala desta forma: quem nos separar do amor de Cristo? Louvado e agradecido o nome de Jesus. Essa é a pergunta que Paulo faz. Louvado seja Deus. Quem vai separar do amor de Cristo? Igreja de Jesus Cristo, hoje, a gente vê no dia de hoje, quantas pessoas não permanecem mais no amor de Cristo. Louvado seja Deus. Alguns deles têm se vendido por uma feira, pelo mantimento, algo que não vai edificar, algo que alimenta somente a carne. Louvado seja Deus. E muitas vezes, louvado seja Deus, a abundância também faz com que se separa do amor de Cristo. Quantas pessoas hoje têm feito votos para abençoar a obra, e muitas vezes quando Deus abençoa as pessoas, que abre as portas, a pessoa deixa a obra, deixa Cristo, deixa tudo, pelo amor ao dinheiro. Sou mais bem claro assim, Louvado seja Deus, Mas o amor de Cristo não tem com que compare na vida do ser humano. Por isso Paulo diz: quem nos separar do amor de Cristo? E ele fala algumas coisas: será a nudez, a fome, a perseguição, a tribulação. E ele fala algumas coisas assim. Louvado seja Deus. E muitas vezes, a pequena tribulação, a pessoa já não quer mais servir a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ele fala com muita experiência. Paulo foi um que foi jogado na cadeia, Paulo e Sila, cá no capítulo 16 de Atos. Louvado seja Deus. Não foi por outra coisa não, foi por ele fazer a obra de Deus. Oh, aleluias. Foi para ele fazer a obra do Senhor, por libertar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação naquela jovem. E ele fez a oração repreendendo aquele espírito. E por causa disso, ele, Sila, foi jogado numa prisão. Oh, aleluia. Aleluia. Mas à meia-noite, o Senhor enviou ali o poder daquela cadeia, porque Paulo e Sila, naquela noite da prisão, já tendo levado algumas chicotadas, aleluia, Jesus, ele foi louvar a Deus e orar. No capítulo 16 de Atos, versículo 25, perto de meia-noite, Paulo orava e cantava hino a Deus. De repente as cadeias se abrem, as portas se abrem, os canceleiros caem por terra, os presos é solto, aleluia. E ali teve um grande milagre através do louvor e oração do homem de Deus. E por isso ele fala a Romanos: quem vai nos separar do amor de Cristo? É a nudez, a perseguição, oh aleluia. Como é que está a sua vida, meu irmão, aí do outro lado? Como é que você está de perseguição, de tribulação, de louvado seja Deus? Mas você não vai poder deixar o amor de Cristo, porque o amor de Cristo supera todas essas coisas. Louvado seja Deus. De repente tudo isso passa, a tribulação passa, a perseguição passa,
tudo passa, a terra não vai mais existir, que você é muito pegado com as coisas terrenas, isso vai se derreter a terra. Mas o amor de Cristo permanece, a vida eterna. Louvado e agradecido o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está escrito na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo número 9, está escrito assim: louvado seja Deus, aquele que perverquear, ou que se aquele que vem em pecado, aleluia, e não perseverar na doutrina de Cristo, está desta forma assim. O que não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Cristo nem tem a Deus, mas o que perseverar na doutrina de Cristo, tanto tem Cristo como tem Deus, diz as cartas, aleluias, a João 13 e o versículo 9. Então, igreja de Jesus, aquele que está na doutrina de Cristo, não vai ser a tribulação que vai separar você, não vai ser a nudez, a fome, nem as alturas, nem o perigo, nada desta vida nos faz separar do amor de Cristo. Paulo, louvado seja Deus, ele dá uma palavra à igreja aos Coríntios e diz assim, louvado seja Deus, a palavra a Timóteo, né? Ele fala para o seu filho Timóteo e disse que o bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida, outra versão, com as coisas deste mundo. E muitas vezes, meus irmãos, quantas pessoas estão se embaraçando, aleluia, com as riquezas terrenas, com a riqueza do mundo, e se esquecendo que a maior riqueza que ele pode ter, ou ele já tem, está trocando, aleluia, com a riqueza da terra. A maior riqueza é o céu, a maior riqueza tem para nós o céu preparado. Isso é para aqueles que crê, mas quem está em Cristo Jesus crê. Nada vai nos separar do amor de Cristo. E muitas vezes, irmão, por causa de R$1.000, que não vale mais nada, a pessoa já está se corrompendo, não está deixando a Cristo. Às vezes por R$100, às vezes até louvado seja Deus, até por uma cesta básica, estão se corrompendo, louvado seja Deus. A corrupção, meu irmão, não está no meio só de política, não. A corrupção está no meio da vida cristã. O cristão não passa mais a crer em Deus, não crê mais no Senhor, só crê no que vem, no que pega. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 11 de Hebreu, versículo 1 diz que a fé é as coisas fundamental daquilo que a gente não vê, mas espera alcançar. A fé é coisa que a gente não está vendo, mas alcançamos. Uma certa vez, Jesus chegou para Tomé e disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. E Tomé faz uma pergunta a Jesus: por que o Senhor quer ver Tomé crente? E Jesus disse: Tomé, bem-aventurado os que não vê, mas crê. Louvado seja o nome de Jesus. É preciso, meus irmãos, nós crer em Cristo Jesus, para que se nós vivemos em Cristo Jesus, nada vai nos separar. Olha o céu preparado. Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, a chicotada, foi açoitado, foi bufetizado, foi furado o seu lado, louvado seja Deus, pelo amor de você, e agora você está deixando a Cristo por nada. Sofrer com Cristo é viver com Cristo, louvado seja Deus. Então pensa bem nesta manhã, mas eu estou aqui orando para Deus fortalecer, louvado seja Deus. Não deixa Cristo por nada desse mundo, meus irmãos. Cristo é a vida eterna, diz ele no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo número 6, eu sou a vida e a verdade. E outra versão, eu sou o caminho, a vida e a verdade. E ninguém vai ao céu se não for por mim, disse-lhe Jesus Cristo. Em que você está pegado, meu irmão? Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. As demais coisas será acrescentada, diz o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor fala à igreja de Esmina, lá em Apocalipse, o capítulo número 2, versículo número 10, ele manda que a igreja seja fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. E a coroa da vida eterna é aqueles que permanecem na doutrina de Cristo. Ele disse, louvado seja Deus, quer seguir-me,
negue-se a si mesmo, louvado seja Deus, e terei a coroa da vida eterna, louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra de hoje, meus irmãos. Quem nos separar do amor de Cristo? Quem que está lhe separando hoje do amor de Cristo? Qual é as coisas que está fazendo você deixar Cristo? O que é que está lhe incomodando que você não vai mais para a igreja? O que é que está lhe incomodando que você não vai mais para as doutrinas, para os ensinamentos, melhor dizer assim? Não vai mais para as orações, não vai mais para os cultos, aleluia, Jesus, os cultos oficiais. O que é que está acontecendo? Será a riqueza, a grandeza sua que não deixa ir? Ou será, louvado seja a perseguição, a tribulação? O que é que está acontecendo na sua vida que está deixando o amor de Cristo? Não faça isso, irmão. Não deixa a grandeza entrar no seu coração, mas deixa Cristo, que Ele é maior do que a grandeza. Louvado seja Deus. Não deixa a soberba subir no seu pensamento, né? Não deixe, louvado seja Deus, que a tribulação te vence. Não deixe que a perseguição que seja maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, irmão, é maior. Louvado seja Deus. Paulo fala, João fala, louvado seja Deus, 4:4. Filhinhos, já vencemos o mundo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pensa nisso, irmãos, maior é Deus. O emprego que tu tem foi Deus que te deu. Todo dia você se alimenta do bom e do melhor, foi Deus que dá. Você não tem nada, a terra não é nada nossa. Capítulo 24 de Salmo, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e nem tudo que nela há, tudo é de Deus. Na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Nós não tem nada. O que nós tem, não tem nada, louvado seja Deus, e na mesma hora nós tem tudo, que é Cristo, né? Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo, nada tem. Vai só se enganar. Está só se enganando. Nada você leva dessa terra. Nada você leva. Qualquer hora a gente desce o pó e fica aí as riquezas, fica aí as grandezas e vai descer o pó para onde você vai. Agora, se nós tiver Cristo, quando nós descer o pó, nós vamos para Cristo. Aí lá, assim, lá está a nossa riqueza, lá está a nossa casa. Segundo Paulo fala, a igreja Filipenses, louvado seja Deus, capítulo número 13, e o versículo 20 e o 21. Ele diz que a nossa cidade está no céu, onde está assentado o Senhor Jesus à direita de Deus Pai. E lá está a nossa cidade. A nossa cidade não é aqui. O nosso galardão não é aqui. O nosso galardão é no céu. Que Deus abençoe a Cristo Jesus. Fica na paz de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha tirado aproveito dessa mensagem de hoje. Deus abençoe. Fica na paz de Jesus.